Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus por mais esse momento de culto em que nos reunimos aqui para adorar o nosso Deus. Irmãos, convido vocês a abrir suas Bíblias comigo no Salmo de número 4. Nós vamos ler essa passagem para dar continuidade ao nosso culto. Que bom que Deus nos tem dado bom tempo para que a gente possa se reunir em torno do seu nome para adorá-lo. Graças a Deus. Salmo de número 4. Todos encontraram? Vamos ler as Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra de Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por nos conceder o privilégio de nos reunirmos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor. Nós te agradecemos por sua palavra, porque lendo ela, Senhor, nós somos exortados que em Ti podemos descansar e devemos descansar no Senhor, sabendo, Deus amado, que a alegria que vem de Ti, a provisão que vem do Senhor, nos supre em todos os sentidos de nossa vida. Deus amado, te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos as ovelhas do seu pastoreio. Te agradecemos, ó Deus, por sua palavra e por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedimos ao Senhor que nos conduza neste culto, para que o que viermos fazer aqui nessa noite engrandeça o seu nome, bendiga ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor se faça presente e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Jonas, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 7. Esse é o momento em que Jonas está ali no ventre do grande peixe. No ventre do peixe, e ele está orando ao Senhor. E ele está ali por um ato de rebeldia dele. O Senhor mandou ele para um lugar e ele quis ir para outro. Mas dentro do ventre do peixe, Jonas recobra a consciência. E no capítulo 2 ele ora ao Senhor em sinal de arrependimento daquilo que ele fez. E o versículo 7 de Jonas capítulo 2 diz assim: Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Nesses dias em que estamos vivendo, quando nós fazemos algo que ofende a santidade do nosso Deus, que a gente possa se lembrar que o nosso Senhor está nos céus e que possamos orar a Ele em arrependimento, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus neste momento. Senhor, nós estamos diante de Ti e reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, que falhamos contra o Senhor, que ofendemos a sua santidade. Oramos para que o Senhor, Deus, possa nos perdoar e nos ajudar, Senhor Jesus Cristo, a viver em plena obediência ao Senhor. Nós somos, ó Deus, pessoas que estamos vivendo sob os efeitos da queda. Mas isso, Deus, também reconhecemos que não é desculpa para que a gente concorde ou abrace os caminhos que o pecado, Deus amado, nos aponta. Pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, quando nós caminhamos por esses lugares, atendemos, ó Deus, os desejos do nosso coração e
desobedecemos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Que a gente sempre se lembre que o Senhor é o nosso Deus. Que nunca esqueçamos que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Que possamos, ó Deus, sempre nos voltar ao Senhor em arrependimento, com o coração contrito. Que nós, ó Deus amado, possamos viver em obediência e santidade. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos crescer, para que tenhamos maturidade cristã, para que possamos, ó Deus, saber aquilo que ofende a sua santidade e aquilo que engrandece ao Senhor. Perdoa-nos, Pai. Ouve a nossa oração. Tira de nós todo o peso, todo o fardo, Deus, que muitas vezes somos assolados por causa das nossas ações. Nossa mente acusa, o nosso coração pesa, e muitas vezes a gente sustenta algo que não deveríamos sustentar. Ó Deus, que o seu Espírito nos vença, que o Espírito do Senhor nos coloque de joelhos sob as suas potentes mãos, que o Espírito do Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que nós possamos nos arrepender, Deus, e recobrar a consciência, voltar aonde caímos e prosseguir no caminho que o Senhor tem para nós. Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor nos sustente e nos ajude com o seu braço forte, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o presbítero Guilherme, vai pregar a palavra de Deus a nós nessa noite. Nosso Deus, como somos privilegiados, mais uma vez estamos diante da sua santa palavra. Louvamos ao Senhor, ó Deus, que tem nos exortado, nos corrigido, nos apontado o caminho que devemos andar. Oramos para que o Senhor possa usar ao presbítero Guilherme com o seu poder, com a sua glória, ó Deus, e que as palavras que ele falar, Deus, dirigida pelo Senhor, possa transformar nossas vidas, possa, Deus, nos mostrar o caminho que precisamos caminhar, possa, Deus, nos levar a adorar ao Senhor e viver, Deus amado, plenamente para Ti. Usa o Teu servo, ó Deus, concede a ele a sua paz, dê a ele a sua direção, ó Deus, que o meditar do seu coração e que o falar dos seus lábios glorifique o seu santo nome e que os nossos olhos, ó Deus, sejam desvendados para que contemplemos as maravilhas da sua lei. Que a nossa mente e o nosso coração esteja, Deus amado, totalmente voltado para esse momento. É a sua palavra, é a palavra do Senhor, o Criador de todas as coisas. Por meio dela fomos salvos e pedimos ao Senhor, Deus, que as preocupações possam, Deus amado, que elas estejam diante de Ti e que possamos ouvir a sua palavra nesse momento em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que alegria mais uma vez poder partilhar da palavra do Senhor, saber que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado o privilégio de podermos nos reunir em família como irmãos, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um, cuidando e guardando de cada um. Meus irmãos, abram suas Bíblias lá no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, continuando a nossa série de parábolas de Jesus. Hoje vamos falar sobre o servo infiel, o servo indigno, servo indispensável. E vamos entender o porquê o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, como trabalhou aqui, sendo uma parábola, e por que Ele estava fazendo, o que o Senhor Jesus estava vivendo ali. A parábola em si, ela começa no verso 7, vai até o verso 10, mas em termos de contexto é importante que leiamos desde o verso 1 até o verso 10. Então acompanhe comigo a leitura, amém? Vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido,
perdoou-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Entramos na parábola. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Vamos orar. Senhor Deus, é a Tua palavra diante de nós. Que o Senhor, através do Teu Espírito, ó Pai, faça morada em nossos corações. Que aquilo que ouvimos desça até o nosso coração e até a nossa mente, para que possamos ser transformados e confrontados pelo Senhor. Em Cristo Jesus pedimos. Amém, ó Deus. Meus irmãos, essa pequena parábola está no meio de um ensino que vem sendo construído por Jesus. Lucas é muito sábio e ao construir toda essa narrativa do que Jesus estava ensinando, há uma crescente, um confronto, um crescente confronto entre a graça soberana de Deus e a religiosidade dos fariseus, culminando na correta compreensão do discipulado de cada um de nós, do discipulado de cada um daqueles discípulos ali, autêntico e claro, da fé genuína, vai apontar a fé de cada um deles. E nessa expressão final é apresentada aqui na parábola de Lucas, 7 a 10. Nos capítulos anteriores, e assim a gente volta pelo menos até o capítulo 15, Jesus expõe a longa distância entre o coração de Deus e a postura dos fariseus, dos líderes religiosos, dos homens da lei. Há uma distância, há um abismo desses dois conhecimentos. No capítulo 15, quando falamos de algumas das parábolas, por exemplo, da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo, o filho perdido, revela-se o amor compassivo do Pai, que busca ativamente os pecadores e se alegra com o arrependimento. Essas parábolas surgem como resposta direta à acusação que os fariseus, que eles faziam de que Jesus recebia pecadores, de que comia com os pecadores. E nessas atitudes, ele demonstra que ele reflete exatamente o agir do próprio Deus. A figura do irmão mais velho concentra exatamente a postura dos fariseus. E que postura era essa? Era uma postura ressentida, autocentrada, incapaz de compreender a graça. Eles são totalmente hostis àqueles que estão perdidos. Eles não estão preocupados com esses homens, com essas mulheres, com esses jovens. Eles estão preocupados em manter a sua casta, manter a sua redoma, manter a sua bolha, dentro das leis que mal eles conseguiam respeitar. Então a gente vai para o capítulo 16. E essa crítica aos fariseus fica ainda mais profunda. A atitude do irmão mais velho se revela não apenas pecaminosa, mas também espiritualmente insensata, pois aqueles que permanecem endurecidos não herdarão as moradas eternas. A parábola do administrador astuto ensina que, embora os filhos deste mundo frequentemente
ajam com maior sagacidade, jeitinho. Isso não implica a aprovação da desonestidade. Pelo contrário, o ensino culmina na afirmação decisiva de que não se pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Os fariseus, descritos como amantes do dinheiro, escarnecem de Jesus aí no verso 14 do capítulo 16, porque tentam conciliar aquilo que aparentemente, exteriormente, uma devoção santa a Deus, com um coração dominado pela avareza. Esse é o coração, essa é a maneira de agir, essa é a praxis daqueles fariseus. Então, embora eles se apresentem como defensores da lei, são justamente os que transgridem, especialmente em sua prática distorcida quanto ao matrimônio, ao divórcio. A gente vê aí no verso 18. E na semana passada nós falamos sobre a parábola do rico e o Lázaro, fechando aí o capítulo 16. Ela esclarece o destino final desses que se justificam a si mesmos e rejeitam o arrependimento. O juízo é inevitável, o juízo, ele é irreversível. Não tem mais solução para aqueles que estão longe do Senhor, que negaram a sua palavra, que vivem sobre os seus próprios entendimentos, nas suas regalias, no seu desprezar do próximo. O rico, já entendendo que estava no inferno, ele clama para Abraão, para que mande Lázaro molhar a ponta da sua língua, para refrescar por conta daquele tormento que ele estava. Um segundo pedido é que Lázaro volte e anuncie. Só que Abraão, dentro dessa parábola por 3 vezes é acionado, e ele fala, manda qualquer um lá que venha e ressuscite, para dizer para os meus irmãos, meus 5 irmãos, para que eles entendam que esse lugar aqui é de tormento, é de sofrimento. E Abraão fala para ele, eles têm a Moisés e as leis. Eles têm a sabedoria escrita do próprio Senhor. O que seria desses homens que voltassem e falassem, sendo que eles já têm isso em suas mãos? É o que nós temos, irmãos. Nós temos a palavra do Senhor. Será que estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor? Então a gente entra no capítulo 17. O foco desloca explicitamente para os discípulos. Ele vai olhar para os discípulos. Os fariseus não apenas permanecem impenitentes, mas também escandalizam os outros, tornando-se instrumento de tropeço. Diante disso, Jesus adverte que as tentações, elas são inevitáveis. Mas terrível é a responsabilidade por meio de quem essas tentações vêm. Muitas vezes nas conversas, em conversas paralelas, a gente tem pequenas discussões e alguns tormentos acontecem que nos afastam do Senhor, apontando uma mentira, apontando longe da verdade do Senhor. Comportamentos terríveis. Ou seja, quem provoca a tentação no outro e faz os outros caírem e se desviarem. E claro, oposto a isto, em contraste à dureza farisaica, os seguidores de Cristo são chamados a viver uma ética marcada por cuidado, marcada por perdão, marcada por humildade. É o oposto daquilo que eles estavam vivendo. E conscientes da sua própria insuficiência, os apóstolos respondem ao ensino de Jesus com o pedido: aumenta-nos a fé. Porque diante das
do trabalhar, diante das lamúrias, diante das dificuldades, diante da angústia, diante de sermos ofendidos, você simplesmente liberar perdão é um trabalho muito árduo. Quantas vezes não somos ofendidos? Quantas vezes nós ouvimos, nós vivemos, nós vivenciamos situações em que aquilo magoa tão profundamente. Assim, de novo, e de novo, e de novo. Eu me ponho no lugar desses discípulos, onde eu olho para o Senhor e falo: Senhor, aumenta a minha fé, porque não dá. Na minha força eu não consigo. Do meu jeitinho eu não consigo. Eu orientei tanto. Eu falei tanto. Eu apontei tanto. Eu mostrei a verdade de novo. E de novo. E de novo caiu. Senhor, aumenta a minha fé. Só que nós precisamos olhar a importância desse pedido dos discípulos a Jesus. Não sabemos os sentimentos íntimos que produzem o pedido deles. Eu só consigo aqui na frente, daquilo que eu vivo. Daquilo que você vive. Você sabe o porquê você pede: Senhor, aumenta a minha fé. Assim como esses discípulos, talvez o coração dos apóstolos tenham desanimado ao ouvir os lábios do Senhor, esses ensinamentos tão difíceis, um após o outro, cada parábola dessa, apontando que precisamos mudar as nossas atitudes, mudar o nosso jeito de pensar. Nós precisamos amar ao Senhor, para que a gente possa viver como o Senhor. Talvez eles tenham pensado: quem é suficiente para essas coisas? Quem pode entender doutrinas tão difíceis e seguir tão elevado padrão de conduta? Essa é a nossa pergunta. Como é que eu vou conseguir viver? Só pensando aqui, meus irmãos, mas uma coisa é certa e evidente: o pedido dos apóstolos era profundamente importante. E tem que ser o nosso pedido: aumenta-nos a fé. Me ensina, Senhor, a te amar. A fé é a raiz do cristianismo que salva. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam, diz Hebreus 11:6. A fé é a mão por meio do qual a alma se agarra e se une a Jesus Cristo, tornando-se salva. É o segredo de todo o conforto e de todo o crescimento espiritual do crente. A paz, a esperança, o vigor, a coragem, a vitória sobre o mundo e a determinação de um crente serão proporcionados a partir da fé no Senhor Jesus. Ao apresentarem a Jesus esse pedido a respeito da fé, os apóstolos fazem isso com sabedoria, porque eles sabiam para onde eles estavam sendo enviados. Eles começaram a perceber que esse novo reino, o reino do Senhor, estava se instalando, e nesse novo reino, uma nova atitude, um novo pensar, uma nova vontade ia ser necessária. Um novo amar, um amar ágape. Eles não conheciam aquele que se doa. A fé é uma virtude que admite graus. Ela não atinge o pleno vigor e perfeição imediatamente após ser plantada no coração, por intermédio do Espírito Santo.
Há a pequena e a grande fé, a fé vigorosa, a fé frágil. A Bíblia nos fala sobre todas elas, todas serão vistas nas experiências do povo de Deus. Quanto mais fé um crente possuir, mais feliz, santo e útil ele será. Promover o crescimento e o progresso da fé deve ser a oração diária nossa e o empenho de todos os que amam a vida em Cristo. Os apóstolos fizeram bem ao pedir: aumenta-nos a fé. Irmãos, nós realmente temos fé? Acima de tudo, temos aqui um importante questionamento que pode levantar no nosso coração aqui agora. A fé salvadora não é apenas a simples repetição de um credo dizendo: eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho e eu creio em Deus Espírito. Milhares de pessoas estão usando essas palavras todos os dias, mas não conhecem a verdadeira fé. Nesse sentido, as palavras do apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 3:2, diz assim: orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. A verdadeira fé não é algo natural ao homem. Ela vem do céu, é um dom de Deus. Se temos uma pequena fé, oremos para que tenhamos em mais intensidade. Viver na dependência de uma antiga medida de fé e não ter fome e sede de crescer na graça, sem dúvida é um péssimo sinal do estado espiritual de qualquer um aqui. Em nossas devoções diárias, oremos para que tenhamos mais fé e desejemos sinceramente os melhores dons. E é nesse contexto, meus irmãos, que a gente vê a parábola aqui no verso 7 ao verso 10 do capítulo 17. E essa parábola é conhecida como o servo inútil, servo dispensável, assume um papel culminante, esclarecedor. Nela, Jesus descreve um servo que, após cumprir as suas tarefas no campo, continua servindo ao seu Senhor, sem esperar reconhecimento, agradecimento especial. No mundo materialista da sociedade em que vivemos, em que nós estamos inseridos, a parábola do fazendeiro e o seu servo parece, de certo modo, estar fora do lugar. Porque você não ser reconhecido, se você olha para dentro de uma empresa hoje, o maior desejo das pessoas é serem reconhecidos pelos seus trabalhos. Isso gera satisfação no emprego, isso gera satisfação com o outro, você não tem um desejo de ir embora. É interessante como os dias de hoje nós carecemos do tapinha nas costas, do aperto de mão bem dado, do olhar nos olhos. Não que essas coisas não tenham o seu papel, mas o que nós esperamos com isso é justamente o que está acontecendo aqui. A parábola do fazendeiro, então, ela parece estar meio fora do lugar. Por isso incentivamos, por isso estamos aqui, por isso pregamos todo o conteúdo da palavra, porque até nisso o Senhor tem cuidado de nós. As disputas trabalhistas de um tipo ou de outro são comuns hoje em dia. Salários mais altos, jornadas mais curtas, são parte das exigências da força de trabalho. Um empregado de determinado setor não pode simplesmente passar para outro. Gera uma ciumeira danada. Você não pode fazer o trabalho de outro. Você não pode opinar no trabalho do outro.
tudo tão fechado. Cada trabalhador deve fazer a tarefa para a qual foi contratado. Ok. Lembra-se que o conhecimento nunca é demais? Prosperamos. A parábola contada por Jesus deixa entrever parte da relação empregador e empregado daqueles dias. Embora as circunstâncias atuais sejam outras, a aplicação da parábola não tem limite no tempo. Por isso trazemos para nós. A mensagem transmitida nesse esboço dessa vida agrícola da sociedade lá do primeiro século, é permanente e relevante ainda hoje. Ele queria apenas usar um fato real da vida daqueles dias para mostrar que os cristãos são servos de Deus e que o serviço prestado a Ele não deve ser nem entendido, nem praticado como fonte de mérito para si. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Se somos contratados para fazer aquilo, esse é o mínimo que eu preciso fazer. Então, como aceitar isso? Basta lembrarmos que servir à vontade de Deus não é ir contra a nossa vontade, porque a vontade dele é a nossa vontade mais profunda. Se somos realmente cristãos, obedientes e desejosos do nosso Senhor, nós queremos a vontade dele. Em última instância, é a vontade dele que permeia o nosso coração, a nossa vontade. Afinal de contas, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Quem ainda não descobriu isso não conhece o Deus verdadeiro, porque ele é a fonte da liberdade e da vida. Servir a Deus é encontrar essa liberdade e vida que tanto nós procuramos. É a satisfação plena do servir ao Senhor. O contexto da parábola é esse relacionamento frio e impessoal do mundo antigo, quando o que se esperava de um escravo era que obedecesse ao seu senhor tudo o que ele ordenasse. Se o dono desse ordens ao servo para arar o campo durante o dia e preparar o jantar quando voltasse, ele simplesmente obedeceria, pois sabia que essa era a sua tarefa. Simples assim. E por ter feito sua tarefa, o escravo não recebia agradecimentos. Não era particularmente comum naquela época. O que Jesus está dizendo então com essa parábola? Ela é uma marretada que o nosso Senhor deu na nossa justiça própria, no nosso orgulho. Ele declarou aos seus apóstolos, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Não é o Senhor dizendo para você que você é um servo inútil. Se vocês leram bem, ele diz o seguinte: somos servos inúteis. Somos nós dizendo. É você dizendo: sou um servo inútil porque eu só fiz o que foi pedido. Naturalmente, todos nós somos orgulhosos e cheios de justiça própria. Pensamos de maneira elevada a respeito de nós mesmos, de nossos merecimentos, de nosso caráter, mais do que realmente temos direito de fazê-lo. Essa é uma doença sutil que se manifesta de muitas maneiras diferentes. Muitos podem achá-la nas outras pessoas, mas poucos admitem essa justiça própria em si mesmo. Esse orgulho. Dificilmente encontramos uma pessoa que, embora bastante ímpia, não bajule secretamente a si mesmo: pô, eu mereço. Sou o cara. Eu sei fazer isso aqui.
É engraçado como nos dias de hoje esse tipo de comportamento é valorizado. Parece que a humildade, ela entrou em escassez. Tenho certeza que antigamente, não muito tempo antes dos anos 2000 aí, uma pessoa humilde, ela se destacava. Hoje parece que alguns valores estão bem invertidos. Nós vemos a supervalorização de pessoas que se acham. Aí a gente vê dentro das empresas pessoas que caem para cima. Quem já viu isso? Uma pessoa egocêntrica, que se acha demais, insuportável, para lidar, não consegue se relacionar com ninguém. E para tirar logo ela da área, eles promovem a pessoa. É o famoso cai para cima. São egos. São orgulhos. E isso carece do nosso Senhor. Carece de ouvirmos essa marretada do nosso Senhor em nossa cabeça. De que a nossa justiça própria, de que o nosso orgulho precisa ser esmagado. Porque nós sabemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Raramente encontraremos um crente que em algumas situações, algumas ocasiões, não será tentado a se contentar e a se sentir satisfeito consigo mesmo. Existe um tipo de orgulho que veste a capa da humildade. Não existe um coração sobre a terra que não contenha um pequeno aspecto desse caráter dos fariseus. Como diz aquela máxima, não se trata de ter ou não ter orgulho, mas qual o tamanho dele. Porque nós, como seres caídos, pecadores, nós sabemos o que é a vergonha, desde o Éden. E por conta de sabemos o que é a vergonha, nós não queremos passar vergonha. E isso reflete no nosso dia a dia. Eu não quero passar vergonha. Então eu começo a exaltar algumas coisas daquilo que eu faço de bom. E isso me parece bom. E as pessoas elogiam. Seja por beleza, seja por uma boa fala, seja por um bom comportamento, seja por você ser humilde. Até na humildade, muitas vezes o nosso coração se corrompe. Ao dizer a palavra, eu sou uma pessoa humilde, sinto muito, mas acabou de cair. Sinto muito, mas acabou de cair. É assim que funciona. Abandonar a justiça própria é algo absolutamente necessário para a salvação. Aquele que deseja ser salvo deve confessar que em si mesmo não existe qualquer coisa boa, que não possui mérito algum, nenhuma bondade, nenhuma dignidade própria. Precisa estar disposto a renunciar à sua justiça pessoal e confiar na justiça de outro. Quem é o outro? É Jesus. É na sua justiça. Tendo sido perdoados, devemos seguir a jornada diária de vida sob uma profunda convicção de que somos servos inúteis. No melhor de nós mesmos, cumprimos apenas nossas obrigações e nada temos do que nos gloriar. E mesmo quando cumprimos, isso não acontece por nossa própria força ou por nossa capacidade, e sim pelo poder que Deus nos outorga. Vamos a Efésios capítulo 2. Verso 10, quem pode ler para mim, por favor? Efésios capítulo 2, verso 10. Fazemos boas obras. E quem preparou as boas obras?
nem para boas obras nós somos capazes. É o Senhor, e tudo para Ele, e tudo por Ele, nós somos feitos. Tudo que somos devemos à soberana e eminente graça de Deus. Qual é a verdadeira causa da justiça própria? Como podemos explicar que uma criatura frágil, desamparada e caída como o homem pode sonhar que merece alguma coisa de Deus? Como eu me achego a Deus, sendo que há um abismo do tamanho do pecado, de distância de mim para com Deus? A justiça própria resulta da ignorância. Os olhos do nosso entendimento espiritual estão naturalmente cegos. Cegos. Não conseguimos viver, não conseguimos ver a nós mesmos, nem nossa vida, nem Deus ou a sua lei da forma como nós deveríamos. Quando a luz da graça divina resplandece no coração de uma pessoa, o reino da justiça própria termina. As raízes do orgulho que podem ainda permanecer e produzir frutos amargos são extirpados, exterminados. Mas o poder do orgulho é quebrado quando o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa e revela o seu próprio eu. Aí a gente vê o tamanho da distância. Quando eu consigo perceber a distância que eu estou do meu Senhor, é porque o Espírito já começou a trabalhar em mim, em você, porque nós não somos capazes de enxergar esse tamanho de abismo. Nós ainda achamos que merecemos alguma coisa e temos méritos, porque eu estudei durante 10 anos, fiz mais de 40 cursos, tenho 12 MBAs, sou CEO de uma empresa tal. O apóstolo Paulo tratou tudo isso como lixo, e que o propósito da sua vida era Cristo, e Ele somente. O verdadeiro crente nunca confiará em sua própria bondade. Ele dirá, assim como o apóstolo Paulo, sou o principal dos pecadores. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Ao final, o servo não reivindica mérito, mas reconhece: somos servos inúteis. Fizemos apenas o que devíamos fazer. O ensino central não é a desvalorização do serviço, mas a correção da mentalidade religiosa baseada em mérito, em direito, em recompensas. Aqueles homens, é uma crítica direta aos fariseus, que por serem povo de Deus, povo judeu, que detinham todo o conhecimento das Escrituras que estavam presentes na vida deles ali, desde quando Deus agiu sobre a vida deles, tirou-os do Egito com a mão forte, viu, sentiu tudo o que o Senhor fez por eles, mas seus corações foram contaminados de orgulho, de justiça própria, e não conseguiram perceber mais o outro, assim como Jesus o fez. Ele olhou para o próximo, ele amou o próximo. Jesus mostra que a fé genuína não opera de maneira mecânica, calculista, interesseira, como se Deus estivesse em dívida com o ser humano. Ao contrário, o verdadeiro discipulado flui de um coração transformado pela graça, no qual a obediência é a expressão natural de amor, e não tentativa de autopromoção espiritual. Ele não fica se achando porque foi salvo, não. Ele sabe o tamanho da distância que ele estava de Deus, que ele não é merecedor. Assim, a parábola desmonta essa lógica farisaica e estabelece que diante da soberania e da graça de Deus,
Todo serviço é resposta humilde e não fundamento de reivindicação e não moeda de troca. Eu faço porque eu amo ao meu Senhor. Eu faço porque eu estimo o meu Senhor. Eu amo ao meu Senhor. E faço exatamente como Jesus fez. Se entregou. O que conta não é o quanto temos, mas em que espírito o fazemos. Tanto Caim quanto Abel apresentaram uma oferta. Tanto o fariseu quanto o publicano entraram no templo para orar. Em cada caso, quão grande foi a diferença? Olha o tamanho da diferença. O bom servo reconhece que poderia ter se esforçado muito mais no cumprimento da tarefa que lhe foi encomendada. Isso exige humildade, isso exige entrega, isso exige dependência, compromisso com Deus. E dessa forma, na contramão de como se move esse mundo de hoje, os discípulos são servos do Senhor Jesus Cristo. Eles lhe pertencem, espírito, alma e corpo. Tudo é do Senhor. À luz do Calvário, nada que possa fazer para o Salvador é suficiente para recompensá-lo pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele fez por vocês. E assim, depois que o discípulo tiver feito tudo o que foi mandado no Novo Testamento, ele ainda deve admitir que é um servo inútil e que fez apenas o que devia fazer. No reino de Deus, onde a gente reconhece alegremente a soberania de Deus, as coisas são inteiramente diferentes. Seguramente que aqui também os filhos de Deus querem fazer sua vontade, mas eles a fazem com alegria de coração, no espírito de amor, no espírito de gratidão. E isso nos faz merecedores de algum prêmio especial? Não. Talvez esse prêmio deva ser dado a Deus. Você tem servido a Deus com qual motivação? Alegre-se pela possibilidade de servi-lo. Seja feliz, seja bem-aventurado. E sim, o nosso trabalho, assim como deste homem na parábola, será que sejamos pobres de espírito neste mundo. Nós devemos chorar com os que choram. Devemos ser mansos. Devemos ter fome e sede de justiça. Sermos misericordiosos, limpos de coração. Uma tarefa vital, pacificadores. Apontar aquele que traz a paz. Esse é o nosso trabalho, meus irmãos. Esse é o nosso trabalho. Pacificadores, e ainda que sejamos perseguidos por causa da justiça, ainda assim seremos alegres no Senhor. Se nos insultarem, se nos perseguirem, se mentirem e falarem todo mal contra nós, não é assim que está no Sermão do Monte? Não são todas essas coisas que o Senhor nos diz que seremos bem-aventurados? E esse é o trabalho. Esse é o nosso trabalho. E diante de fazermos tudo isso, ao final do dia, chegaremos ao Senhor e ainda diremos: servo inútil. E eu me alegro no Senhor. Esse é o nosso trabalho. Esse é o modus operandi em que Deus trabalha nas nossas vidas. Ele nos esmaga
para nos dar a alegria plena, a liberdade plena, o amor mais profundo que nós pudéssemos ter. E é um gozo permanente, absoluto. E eu estimo para estar com meu Senhor, porque nas aflições que nós vivemos aqui, o andar contra a correnteza, contra a maré deste mundo é dolorido, é custoso, é doloroso. Mas eu sei que o meu Senhor vive e reina, e sei que diante de sermos servos do Senhor, a alegria permeia no nosso coração. Amém, meus irmãos? Que o Senhor, em sua infinita graça, infinita misericórdia, nos abra o coração, abra a mente, que a gente compreenda que isso aqui, de nós dizermos servo inútil, possa consolar o nosso coração, possa nos mover para uma direção em que vale a pena viver pelo Senhor, porque nós não temos mais nada além do Senhor. Nós não temos outro caminho que nos traga vida. Todos os outros caminhos, e são muitos, nos levam para longe do Senhor, o único que pode dar vida a nós. Vamos orar. Bendito Deus, eterno, poderoso Pai, estamos diante de Ti, Pai. É a Tua comunidade que Ele serve nesse instante, adorando ao Senhor. A partir da pregação da Tua palavra, da exposição desse texto, ó Deus, que tanto nos confronta, como é dolorido, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé para que possamos compreender, ó Deus, o Teu reino. Venha o Teu reino para nós, nas nossas vidas, porque diante desta cultura atual, diante desse modo operante que acontece nos dias de hoje, ó Deus, tudo vai contra a Tua palavra. O meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de responder a este mundo, tudo vai contra a Tua palavra, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé, Pai, para que a gente compreenda, Senhor, e viva de acordo com o que o Senhor deseja para nós, ó Deus. Nós não somos merecedores desse Seu reino, mas em Cristo, aquele que viveu aqui neste lugar, compreendeu as angústias, compreendeu a solitude, compreendeu a solidão, compreendeu a agonia da dor. O Deus homem que sofreu, compreendeu e viveu aqui entre nós. E é neste Senhor que venceu tudo isso. Nós entregamos nossas vidas, ó Pai. Por isso, Senhor, aumenta a nossa fé, ó Deus. Graças te damos, ó Pai. E em Cristo Jesus, nós confiamos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e esse consolo libertador do Espírito Santo esteja com cada um, ó Pai, aqui esta noite. Para hoje, para todos sempre, ó Pai, anima os nossos corações, fortalece as nossas vidas, ó Pai. Precisamos do Senhor. Em Cristo pedimos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém, ó Deus.